Meus amores, a gente inicia essa aula tratando um pouco sobre as revoltas que vão ocorrer nessa América Portuguesa. E lembrem que a América Portuguesa está subentendido o Brasil, enquanto que a América Hispânica está subentendido todos os países colonizados pelos espanhóis. Vocês vão pegar aí o livro de vocês e acompanhar a partir da página 346. Meus amores, a Europa ela vivia um momento, né, de ideais iluministas, e esses ideais iluministas também vão chegar no Brasil. Ao mesmo tempo que esses ideais iluministas, oriundos, por exemplo, meus amores, dos conceitos iluministas que também vão ser abordados na própria Revolução Francesa, alguns outros países vão pegar esses ideais e também vão idealizar revoluções. Então, os traços de grandes revoluções também vão ser trazidos para o Brasil. E no Brasil, em especial, nós vamos ter duas revoltas que terão esses cunhos, né, com os princípios da grande Revolução Francesa. O princípio da liberté, liberdade, igualité, né, que é igualdade, e fraternité. As duas grandes revoltas que nós vamos ter, gente, é a Conjuração Baiana, que vai ocorrer especificamente na região Nordeste, na Bahia, e nós vamos ter a Inconfidência Mineira, né, centralizada nos eixos de Minas Gerais, principalmente a região da grande mineração, né, que hoje pega uma área, né, que compreende ali o Triângulo Mineiro, que vai ser liderada por Tiradentes. A grande Inconfidência, né, é que ficou muito mais na história pelo o marco dela, né, em torno da figura de Tiradentes, mas nenhuma dessas revoltas só tem um líder, né? Nós vamos ter vários líderes nessas revoltas. Vale lembrar que depois dos conceitos iluministas, né, principalmente depois da Revolução Francesa, as grandes monarquias que existiam na Europa, que representam aquele antigo regime, porque antigo regime, lembrem, gente, pelo amor de Deus, cheguem no ensino médio lembrando que antigo regime está subentendido às monarquias que, por sinal, continuavam absolutistas, déspotas. Então, a Revolução Francesa, ela acaba com esse regime monárquico e também acaba uma era de monarquias absolutistas na Europa. Então, vai haver um racha a partir da Revolução Francesa. As outras monarquias que eram absolutistas vão começar a passar por reformulações, porque ou passava ou simplesmente elas correriam o erro, né, de simplesmente dentro dos seus países ser ocasionado mais uma grande revolução. E não era isso que essas monarquias absolutistas queriam, né, que ocorresse uma revolução tão sanguinária quanto na França. Esse século XVIII, gente, ele vai ter uma série, né, de transformações. A partir do momento que esses princípios iluministas eles vão ser o norte, né, para a grande Revolução Francesa e quebrar, né, dar um fim à monarquia, esse século XVIII também vem com a proposta do liberalismo, tendo em vista, meus amores, que na Revolução Industrial nós vamos ter uma aceleração das linhas de produção, ao ponto que nessa Revolução Industrial nós vamos sair da primeira fase, né, aí no caso o sistema manufatureiro, e vamos chegar num processo de aceleração, que são as maquinofaturas, estimuladas pela aceleração da produção humana por intermédio das máquinas, tá? Então, o mercado, a partir do século XVIII, ele vai se tornar um mercado mais acelerado, onde nós vamos ter um liberalismo econômico de transações comerciais, onde a própria Inglaterra, ela passa a exportar os seus produtos e também a receber produtos de países que, por exemplo, ela não tinha. E isso é um liberalismo, né? Os tratados de acordos vão ser permitidos e vão aumentar cada vez mais a economia dos países que vão aderir a esse novo modelo de capitalismo do século XVIII. No Brasil, gente, essas ideias iluministas eram trazidas pelos filhos das elites, né? Porque lembrem que nesse período aqui, o Brasil não tinha sistema educacional onde o pobre tinha direito a estudar. Então, quem é que tinha, né, esse direito ao estudo? Eram as elites, mas onde é que essas elites estudavam? Geralmente os pais, por serem ricos, né, enviavam os filhos para estudarem na Europa. Então os filhos vivenciavam, né, essas transformações sociais, e com isso, quando eles voltaram para o Brasil, eles voltaram trazendo esses traços iluministas, essas ideias iluministas, né, ideias de alguns pensadores, e a partir do momento que eles trouxeram essas ideias, eles vão começar a aflorar, a disseminar essas ideias dentro do país. E ao conceder essas ideias e estimular,
que são, por exemplo, gente, aquelas ideias que a gente acabou de falar na aula, liberté, égalité e fraternité, vão se espalhar e vão ser o norte para as grandes revoltas que vão ocorrer no território nacional, principalmente as duas, tá? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que vão ter as características bem parecidas. No livro de vocês estão vendo aí uma das cidades, né, que faz parte desse novo Triângulo Mineiro. Aí nós temos Ouro Preto, no caso aí tem só a igreja, né, mas a igreja fica no centro da cidade, representando, né, a história da cidade de Ouro Preto. Nesse mesmo século, gente, em Minas Gerais, vamos lembrar, enquanto todas essas transformações ocorriam na Europa, aqui no Brasil, a gente tem a descoberta do ouro. E com a descoberta do ouro, o que é que vai ocorrer? A extração do ouro. Essa grande descoberta do ouro vai trazer também conflitos nessa região de mineração. Nessa região vai desenvolver-se, né, uma prática muito rápida de uma exploração de forma predatória, e ao mesmo tempo que essa exploração ela vai ser predatória, também vai ser predatória a exploração da mão de obra humana. E vamos lembrar que nesse momento aqui o Brasil ainda vive os conceitos terríveis da escravidão. Mas não necessariamente na região de mineração tinha só escravos negros. Nós vamos ter também um novo modelo de escravidão, de exploração da mão de obra humana, que não necessariamente eram só de negros não, porque aqui já tem uma miscigenação da população muito grande. E isso vai desencadear vários processos, né, de atritos entre o trabalhador e o mineiro. Esse ouro, gente, quando era extraído, né, e geralmente ele estava ali no entorno dos grandes rios, né, dos rios. E aí quando ele era extraído, ele era levado para a região das minas, para o dono da mina, a pessoa que detinha o poder sobre aquela mina. A partir desse momento aqui, nós vamos ter vários núcleos surgindo. Que núcleos são esses? Os chamados núcleos urbanos, ou de processo de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque essa região ela começa a crescer demais, porque é o centro da economia. Nesse momento aqui, o centro da economia do Brasil, o produto de exportação do Brasil é o ouro. Então, as outras regiões, principalmente a população da região norte e nordeste, que eram tidas ainda como regiões muito pobres, especialmente no Nordeste, gente, vai haver um fluxo migratório muito grande para essa região de mineração. Qual era a intenção dos nordestinos? Tentar chegar nessa região para almejar um processo de mudança de vida, tendo em vista que a região Nordeste era árida, seca, a população passava fome também, não se encontravam tantos serviços, era uma região que não tinha indústria, nem sonhava ainda em ter indústrias. Então, por conta desses grandes transtornos, a galera, para mudar de vida, vai lá para a região das minas. Só, gente, que essa região vai ficar cheia de trabalhadores, cheia mesmo, tá? Porque todos vão para lá. Imagina, será que todo mundo vai ter acesso, né, à extração do ouro? Será que todo mundo vai ser empregado pelos donos das minas, no caso aí? Nessa mesma esfera, nós vamos ter as pessoas que vão começar o processo, né, de comercialização nessas regiões de mineração. Com a quantidade de pessoas nessa região, gente, aumenta também a capacidade de outras pessoas pensarem nas práticas comerciais. E aí nós vamos ter, né, o surgimento das quituteiras, as mulheres, né, negras, algumas vão fazer quitutes para vender para o pessoal que trabalhava nas minas. Surge aí, né, elas para vender, porque naquela época, na região das minas, elas vão ser a válvula de escape para o trabalhador, porque elas levavam o que comer para o trabalhador, mesmo que ele comprasse, porque ele não estava roubando, ele comprava o quitute. Mas isso foi um ganho, porque permitiu, por exemplo, para elas a oportunidade de ganhar dinheiro, tendo em vista que tudo naquela época era muito difícil, principalmente para a mulher. Vocês acham que na área de mineração, para a extração do ouro, tinham muitas mulheres? Gente, na extração do ouro, era uma função que na maioria das vezes eram muito mais masculinizadas. Mulheres pouco estavam dentro das minas ou fazendo todo esse processo de apanhado do ouro, a lavação, né, do ouro, ou até mesmo o processo de fundição desse ouro. Então tinha toda uma série, era um trabalho em série, porque esse ouro depois era derretido nas casas de fundição para poder ser enviado a Portugal com o chamado selo real. Esse selo ainda era colocado aqui no Brasil, mas só podia sair em direção a Portugal com o selo real.
Acontece que Portugal, gente, além de extrair, né, todo o ouro, os portugueses ainda ganhavam sobre a mão de obra das pessoas. Isso não estava certo. Não sou eu que estou falando, gente, é uma questão de lógica. Então, a população que extraía passa a também ter seus salários reduzidos, porque naquela época não tinha um sistema de salário como hoje nós temos, né? Os pagamentos foram diminuindo. Por quê? Porque os portugueses, eles aumentaram o sistema de tributação, e a partir do momento que eles vão aumentar esse sistema de tributação, tanto os donos das minas vão ficar quase que impossibilitados de pagar esse imposto, quanto também o que vai lhe restar não vai muitas vezes dar para pagar o que eles já pagavam para os trabalhadores das minas. Então, vai ter, né, um descompasso nessa extração geral. E aí gera os chamados descontentamentos entre a classe que retirava o ouro e os portugueses, porque aumentam-se as fiscalizações dos portugueses nas minas, obrigando todo mundo a pagar impostos, os donos das minas. Só que os donos das minas, se pagassem todos os impostos que os portugueses queriam, no final das contas eles não conseguiam pagar. No caso aí, as pessoas que trabalhavam para ele não sobravam. É aí que surge aquela ideiazinha, tá, meus amores, do quinto. Dentro dessa região, o descontentamento vai ser tão grande que essa população que está dentro das minas vai começar a lutar contra esse processo de dependência de Portugal, contra esse domínio de Portugal, justamente na área de mineração, porque na visão deles, se eles estavam extraindo ali, era uma riqueza que era do Brasil e que estava na hora simplesmente de buscarem uma autonomia, porque tudo só privilegiava, né, os portugueses, e ao privilegiar os portugueses, a liberdade deles ficava restrita. Então aí eles queriam, né, uma liberdade diante desse domínio português, que era demais. Só que para completar a história, quando chega no final do século XVIII, gente, esse ouro vai começar a ficar escasso, porque de onde tira demais vai chegar um momento que vai faltar. Vocês sabem que recursos minerais ou vegetais, todos os tipos de recursos que a gente encontra aí na natureza, se a gente retira demais, chega um momento, gente, que isso vai ficar quase que escasso. Ou seja, se você tira demais, a natureza não tem a capacidade rápida de se recompor. E aí esse ouro vai ficar cada vez mais escasso. E os impostos de Portugal, gente, devia ter baixado, né? Porque se estão encontrando menos ouro, a tendência seria, pela lógica, diminuir essa carga tributária. Mas não era isso que acontecia, não. Eles não baixavam de jeito nenhum essa carga tributária, os impostos que eles mandavam e determinavam em torno da região das minas. Então, o ouro estava cada vez mais escasso, os mineradores não tinham mais como encontrar essa quantidade de ouro, os trabalhadores eram pressionados para encontrar ouro, só que eles não encontravam mais, gente, não era só uma questão de eles não quererem encontrar, porque não tinha mais. Por isso que o ouro hoje é caro, porque é difícil encontrar esse ouro, e vocês sabem o quanto é difícil encontrar, né? E aí nós vamos ter, gente, um clima terrível, né? Portugal vai começar, além do quinto, que era um tributo que Portugal cobrava em torno da produção. E aí é uma questão de matemática, né? Vamos supor que você tem um produto e esse produto tem um valor de R$100. Se Portugal cobrava um quinto, então se você pegar R$100 e dividir por 5, né, meus amores, dá 20. Então, R$20 era o que você tinha que pagar para Portugal, para os portugueses, no caso aqui no Brasil. Só que, meus amores, o minerador, o cara lá que explorava a mina, ele ficava com R$80. E aí, ele tinha que pagar todos os trabalhadores e ainda tinha que ver equipamentos, os materiais que se utilizavam nas minas, porque poderia acontecer desses materiais, às vezes, né, quebrar e precisava substituir, tinha que pagar a mão de obra e tinha também que tentar ficar com algum dinheiro, né, porque qual o dono de uma mina, ou a pessoa que tinha, né, autonomia sobre aquela mina, não conseguir lucro? Ah, gente, aí vai chegar um momento que Portugal começa a amedrontar todo mundo. O que é que Portugal vai fazer? Mande aí espalhar uma notícia, ou simplesmente o governo vai dizer que se ninguém conseguir pagar, né, os seus tributos, a gente vai outorgar a chamada derrama. Ah, minha gente, começou o medo terrível, porque o que era essa derrama? Essa derrama, gente, era o confisco dos bens das pessoas. Se as pessoas naquela região não conseguissem pagar, o que é que Portugal dizia? Os portugueses que estavam no Brasil, né?
ficavam com as terras das pessoas, ficavam com a casa das pessoas, e as pessoas começaram a criar muito pânico, porque quem é que tem suas coisas, gente? No sacrifício terrível, vivendo naquela região de mineradora, de minas, correndo risco muitas vezes de morrer, porque naquela época se tinha risco. Se hoje, gente, barragens estouram, rompem, imagina naquela época, como é que não eram as minas, será que tinha equipamentos de proteção individual, será que tinha, né, iluminação, será que todos os equipamentos de proteção individual tinham para evitar, por exemplo, a morte do trabalhador, ou será que a gente está falando de uma época em que não tinha tudo isso? Todo mundo só precisa analisar, naquela época não tinha muitas coisas que hoje nós temos, se hoje com toda a tecnologia, naquela mesma região, a gente viu 2 desabamentos de barragem, gente, com toda a estrutura que nós temos de tecnologia. Então, a população começou a se amedrontar. E na medida em que essa população se amedrontava, era pior para os portugueses. Porque vai chegar um momento que o descontentamento está tão grande que todo mundo vai ficar com um coro só. Né, que é aquele coro de lutar pela liberdade, daquele jeito ali não dava mais, a população não vivia mais, não dormia mais. Então, esse sentimento de liberdade começa a aflorar no seio dos mineiros. Nesse sentido, gente, vale ressaltar que isso vai ocorrer em 1789, né? O governo português começa a colocar lá a ideia da derrama. E nós vamos ter vários conflitos nessa região de Minas. Essa região aí é uma região que na época era chamada, por exemplo, de Vila Rica. Hoje essa Vila Rica aí, gente, é a cidade de Ouro Preto, que está no livro de vocês, na imagem, tá bom? Essa região aí era uma região que virou o palco de intensos conflitos. E é nessa organização de conflitos que surge o sistema de contestação. O que é que essa galera contestava? Por que contestava? Essa galera aí da contestação vai ser chamada a galera que está no berço, né, da chamada Conjuração Mineira. O que é que essa galera vai querer aí, gente? Eles queriam e cobravam das autoridades que elas simplesmente cancelassem a tal da derrama. Por quê? Porque a derrama, gente, era desumano. Quem é que tem suas coisas? Que o governo chega e toma. Está errado. Principalmente porque a população na época não pagava os impostos, não é porque não quisessem, eles não tinham como pagar, porque o ouro estava ficando escasso, certo? Eles vão querer tudo isso do governo português que estava no Brasil, tá bom? Nós vamos ter aí uma ampliação da autonomia política de Minas Gerais. Eles querem que Minas Gerais se torne autônoma, principalmente para fazer toda uma regulação administrativa em torno das minas, que ela se torne autônoma, que ela não dependa do governo português para ter suas leis sancionadas, para Portugal estar todo o tempo lá, através das autoridades brasileiras, botando medo no povo. Então, tudo isso, gente, é muito estranho. E lembrem que aqui a gente não tem Dom Pedro I, não. Porque aqui a gente está em 1789, essa galerinha de Portugal, Dom Pedro I, só chega aqui em 1808, tá? Junto com a família real. E a partir de 1808 é que a gente tem a chegada de Dom Pedro I, em 1822 a gente tem a proclamação da independência, que foi comprada por sinal, e aí Dom Pedro II fica aqui com um pequenininho, o pai volta em 1832, entre 32 e 33, Dom Pedro não podia assumir. E aí nós vamos ter a regência trina, essa regência trina não dá certo, aí tem a regência una, depois nós vamos ter o golpe da maioridade, ele vai assumir com 14 anos. Lembrem toda essa cronologiazinha de história e relembrem, tá? Porque nessa cronologia vocês precisam entender que aqui era o governo português que era enviado de Portugal para cá, aqui não tem Dom Pedro I ainda não. Tá bom? Eles estão todos em Portugal só lucrando e usufruindo das riquezas do nosso país. Aqui, gente, eles lutam por uma universidade. Por quê? Porque a grande concentração do sistema educacional de Minas estava nas mãos das elites. Mas por que estava nas mãos das elites? Porque as elites podiam estudar, porque poderiam pagar, né, para enviar seus filhos para fora para estudar, enquanto que, na verdade, quem ficasse aqui no Brasil não tinha acesso a esse sistema educacional. E era isso que martirizava a população, porque a população queria ter acesso, gente, ao sistema educacional, porque para eles era um absurdo o que estava acontecendo. Nós vamos ter aí a chamada autorização
para a instalação e funcionamento das chamadas manufaturas, porque aqui tudo que o mineiro comia, ou vestia principalmente, tá, gente? Que o que comia que tinha. O que eles pudessem vestir, esses bens, ou até mesmo chá, gente, pelo amor de Deus, aqui o Brasil é um celeiro de plantas medicinais, de ervas que se podem fazer chá, pois nesse período aqui o chá que o brasileiro consumia, tudo era de fora. Então estava tudo errado. Eles começam, né, a lutar para que eles possam ter o funcionamento de manufaturas dentro do próprio país. A partir desse momento aqui, a gente tem a instalação de um governo de caráter republicano na região. Esse governo republicano, gente, é republicano no nome, porque na verdade ele não vai atender aos interesses da classe que lutava por mudanças. Ele vai atender aos interesses da classe média, ou no caso aí das chamadas elites mineiras, tá? E aí nós vamos ter o chamado levante dos conjurados. E é nesse levante dos conjurados que a gente vai ter a Inconfidência Mineira iniciando. Como é que vai se dar esse levante dos conjurados? Na próxima aula a gente continua em torno desse levante, tá bom? Até lá!